Ampliar a nossa visão é uma condição de todo ser humano e está disponível no nosso dia a dia. E isso pode surgir nas mínimas coisas. Você imagine, por exemplo, uma pessoa, de repente, ela entra numa universidade. Então ela tem um determinado tipo de pensamento, uma estreiteza de visão. E à medida que ela vai se desenvolvendo naquele curso, ela vai percebendo que ela pode conhecer outras pessoas, que outras pessoas são interessantes pelo que dizem, pela maneira como atuam, pelo que fazem, né? pelo comportamento com os seus semelhantes. Então ela começa, dentro desse paralelo de observação, a ampliar a maneira estreita que ela via as relações antes. Então tudo isso vai contribuir para que ela, dentro daquela perspectiva, comece a alterar o paradigma em relação ao seu semelhante, ou seja, a maneira como ela vê o seu semelhante. Então, quando ampliamos a visão sobre algo ou alguém, nós começamos a expandir a nossa condição de relacionamentos. Você vê, por exemplo, que a relação amor e ódio ela é muito comum na vida, é muito comum entre os semelhantes, é muito comum entre os seres humanos. Porque nem sempre o que o universo exterior nos oferece está de acordo com a nossa realidade interior. Mas ao mesmo tempo nós pensamos, mas eu preciso disso. Você pensa uma pessoa que às vezes trabalha em um emprego que ela não gosta e ela pensa, mas eu preciso disso para sustentar a minha família. Então quando ele amplia a visão, ele começa a ver, muito bem, eu não gosto, mas é isso que está me dando a condição de me manter, de sustentar as pessoas que eu tanto amo, os meus entes queridos. Então aí ele começa a amortecer um pouco aquela sensação ruim que ele tinha. E pouco a pouco ele vai transformando a sensação de reatividade a uma sensação de quero me melhorar dentro daquilo que eu faço. Muitos profissionais começaram assim. Muitos profissionais começaram odiando aquilo que faziam e se tornaram grandes exemplos, grandes pessoas, grandes dentro daquilo que realizavam. Então, se nós pararmos para pensar que nós vemos sobre uma estreita, muito estreita e limitada visão, que muitas vezes está também associada somente às nossas limitações pessoais, não é difícil ver e constatar que ampliar a visão, ela te possibilita alterar as suas concepções sobre a vida, as suas concepções sobre as pessoas, alterar a sua condição de sensação sobre aquilo ou atmosfera onde você está inserido. Isso surge nas mínimas coisas. Você vê, de repente, você observa uma formiga, uma barata, qualquer ser pequeno, né, que aos nossos olhos são mínimos, mas que quando você começa a observar com uma lente de aumento os movimentos daquele ser, as movimentações daquele pequeno inseto, você vai ver que ali existe algo muito interessante. E aí você começa também a ampliar a sua visão em relação àquilo. Então, quando nós ampliamos a nossa visão, quando nós nos oferecemos a oportunidade de ver além das formas, de ver além do que aquilo representa para mim. Em diversos campos, em diversas áreas, você vai ver que os profissionais só se descobrem depois de alguns anos, depois de alguns tropeços, depois de algumas modificações, depois de algumas adaptações. É muito comum no início a relação de fricção, de divergência, até que pouco a pouco aquilo vai se tornando natural. Ou seja, vai se adaptando ao processo de entendimento. Depois vai se adaptando ao processo de compreensão. Mas tudo isso está ligado ao conceito de ampliar a visão. Ou seja, quando nós deixamos de ver somente por um mínimo buraquinho e passamos a alterar a dimensão, a circunferência desse buraquinho. Quando nós passamos a deixar de ver simplesmente por uma fenda pequenininha e passamos a abrir isso, passamos a ver sobre outras óticas, outros ângulos, né? Então os grandes sábios antigamente falavam, olha, não perceba uma coisa somente por um tipo de visão, nem sobre uma perspectiva, veja sobre várias perspectivas, veja sobre vários campos de visões, sobre várias atmosferas. Quando eles dizem atmosferas, eles querem dizer sobre uma atmosfera positiva, negativa, profunda, superficial, material, espiritual, né? Tudo isso te dá a condição de ampliar a visão, tudo isso te dá a condição de ver que as relações que nós estabelecemos com as realidades, elas são sempre muito finitas, muito limitadas.
E à medida que nós vamos desenvolvendo essa mudança, essa transformação, que nós vamos nos permitindo ampliar a visão, é natural que as coisas se transformem. É natural que aquilo que nós observávamos antes passe a ter uma nova forma, passe a ter uma nova importância na nossa vida pessoal. E passe, por conseguinte, a ter um outro significado. Isso é muito curioso e é muito interessante.